Fala galera, bora para mais um vídeo do canal Igual Nós Mesmos. E quem não é inscrito, se inscreva para não perder nenhum conteúdo. Vamos analisar o concurso 989 da Lotérica. Primeiro confronto aqui galera, Ceará versus Red Bull Bragantino. O Ceará nos últimos 5 jogos venceu 4, perdeu uma. Já o Red Bull venceu 2, empatou 2 e perdeu uma. Meu palpite aqui é Ceará. Próximo confronto, CSA versus Sport. O CSA nos últimos 5 jogos venceu apenas uma partida, empatou 2 e perdeu 2. Já o Sport venceu 2, empatou 3. Vejo um jogo equilibrado, meu palpite aqui é empate, coluna do meio. Próximo confronto, América versus Atlético Paranaense. O América Mineiro nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou uma e perdeu 2. Já o Atlético Paranaense venceu 3 e perdeu 2. Outro jogo super equilibrado. Meu palpite aqui também vai ser coluna do meio, empate. Sampaio Correia versus Operário. O Sampaio Correia nos últimos 5 jogos venceu apenas uma partida, empatou 3 e perdeu uma. Já o Operário venceu uma partida, empatou 2 e perdeu 3. Meu palpite aqui é coluna 1, Sampaio Correia. Próximo confronto, Goiás versus Atlético Mineiro. O Goiás nos últimos 5 jogos venceu duas, não, perdão, galera, não venceu nenhuma, empatou uma e perdeu 4. Já o Atlético Mineiro venceu duas e empatou 3. Meu palpite Atlético Mineiro, coluna 2. Próximo confronto, Cuiabá versus Atlético Goianiense. O Cuiabá nos últimos 5 jogos venceu apenas uma partida, empatou uma e perdeu 3. Já o Atlético Goianiense venceu uma, empatou duas e perdeu duas. Meu palpite aqui é empate, coluna do meio. O próximo confronto, Chapecoense versus Cruzeiro. A Chape nos últimos 5 jogos venceu duas, empatou 3. Já o Cruzeiro venceu duas, empatou uma e perdeu duas. Meu palpite aqui é coluna 1, Chapecoense. Ponte Preta versus Brusque. A Ponte Preta nos últimos 5 jogos venceu uma partida, empatou duas e perdeu duas. Já o Brusque venceu duas, empatou uma e perdeu duas. Meu palpite aqui é coluna 1, Ponte Preta. Botafogo versus Juventude. O Botafogo nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou uma e perdeu uma. Já o Juventude venceu uma, empatou duas e perdeu duas. Meu palpite aqui é coluna 1, Botafogo. Criciúma versus Novo Horizontino. O Criciúma nos últimos 5 jogos venceu uma, empatou duas e perdeu duas. Já o Novo Horizontino não venceu nenhuma partida, empatou duas e perdeu 3. Meu palpite aqui é coluna 1, Criciúma. Curitiba versus Fluminense. O Curitiba nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou uma e perdeu uma. Já o Flu venceu duas, empatou uma e perdeu duas. Meu palpite aqui é coluna 1, Curitiba. Corinthians versus Fortaleza. O Corinthians nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou uma e perdeu uma. Já o Fortaleza venceu 3, empatou uma e perdeu uma. Meu palpite aqui é coluna 1, Corinthians. Tombense versus Vasco da Gama. Tombense nos últimos 5 jogos não venceu nenhuma partida e empatou 4 e perdeu uma. Já o Vasco venceu uma, empatou 3 e perdeu uma. Meu palpite aqui é empate. Último jogo aqui, galera, Internacional versus Avaí. O Internacional nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou uma e perdeu uma. Já o Avaí venceu duas, empatou uma e perdeu uma. Meu palpite aqui é coluna 1 Inter. Vamos fazer 5 duplos para aumentar nossa chance, galera. Serão o primeiro aqui no confronto Ceará versus Bragantino. No confronto Ceará versus Bragantino aqui, galera, nós vamos adicionar o empate, coluna do meio. Outro confronto aqui que nós vamos colocar vai ser CSA versus Sport. Vamos colocar aqui coluna 2, vitória do Sport. Vamos colocar também no jogo do América e Atlético Paranaense. Vamos colocar a coluna do 1, América. Outro confronto nós vamos colocar é o Sampaio Corrêa versus Operário. Nós vamos colocar a coluna do meio empate. E por último aqui nós vamos colocar no confronto Tombense e Vasco. Nós vamos colocar aqui vitória do Vasco, coluna 2. Ô galera, quem curtiu esse vídeo,
Deixa seu like e bora pra cima e fique com Deus.